Boa tarde, irmãos. Que a graça e a paz de Cristo seja na vida de vocês, hoje e sempre, amém? Vamos orar 30 segundos aí, pode ser? Senhor Deus, Pai querido, queremos te agradecer porque mais uma vez você nos trouxe aqui, Pai. Quero te dar graças pela tua bondade, quero te dar graças pela tua fidelidade, quero te dar graças, Senhor Deus, porque você tem cuidado de cada um de nós, como teus filhos, como a tua família, como o teu povo, como a gente que você escolheu nessa terra para cuidar e para se revelar, e para que através da nossa vida nós pudéssemos te revelar ao mundo, para que o mundo possa te conhecer através de nós, Senhor. E é nessa consciência que nós estamos aqui nessa tarde, Pai, crendo no teu poder, crendo unicamente na tua soberania, crendo naquilo que tu és, crendo naquilo que você já planejou, crendo no teu projeto, crendo nos teus planos sendo realizados através da nossa vida, nesse lugar, nessa terra onde nós estamos, Senhor, para que o teu nome, somente o teu nome seja glorificado, e que nada mais além de ti seja lembrado nessa tarde, Senhor Deus, que a tua palavra possa ser servida para a nossa vida, em nossos corações, Pai, com a tua graça, porque essa graça que nos ensina a viver da maneira que você quer, Senhor Deus, que haja revelação, que haja entendimento, que nós possamos, Senhor Deus, entender a tua vontade, amadurecer e participar dessa ceia que você tem reservado para nós nessa tarde, Pai. É o que tu queres que nós queremos, é a tua vontade que nós queremos viver, é o teu querer que nós queremos conhecer, Senhor, saber a tua vontade, para dessa maneira, Senhor Deus, vivermos melhor nessa terra, e que só o teu nome receba toda a glória e toda a honra, amém? Graças a Deus, irmãos, estamos todos aqui, mais uma tarde, tudo bem? Num culto que nós reservamos todos os meses para celebrar a ceia do Senhor, não é? Um culto de ceia, que é um culto para mim muito especial, um culto que tem um caráter de revelação muito grande, onde há uma transmissão de virtude a respeito daquilo que Deus tem para nós como sua igreja, e eu considero muito esse culto, porque é um mandamento do Senhor, né, que a gente faça isso até que Ele venha, e nós cremos assim. Não existe uma data certa, não existe um dia certo, a gente pode fazer isso todo dia se quiser, mas aqui para organizar as coisas a gente marca o primeiro domingo do mês, para que a gente venha aqui com esse sentimento, com essa intenção de relembrar aquilo que Cristo fez na cruz por todos nós, amém? Eu quero convidar os irmãos que têm Bíblia, se quiserem abrir a Bíblia de vocês, na carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios. Quem tiver o seu celular também, acesse o seu celular aí, o seu app, o seu smartphone, o seu tablet. O importante é ter acesso à Bíblia, né? Tem muita gente aí que briga por um pedacinho de papel desse. Hoje a gente tem vários acessos. Quem não trouxe, ainda vai aparecer aqui no telão para quem não trouxe. Uns trazem, mas também já não querem mais nem procurar, porque já que vai aparecer, né? Vamos usufruir daquilo que nós temos. Eu quero ler um trecho com os irmãos aqui, 1 Coríntios, a partir do capítulo 1, já direcionando o nosso coração para daqui a pouco o pastor vai ministrar a ceia, e a gente ter um tempo de reflexão a respeito do projeto, do propósito de Deus, de quem nós somos como igreja, e como nós devemos andar e seguir nessa terra, para cumprir a vontade do Senhor, amém? Todos acharam aí 1 Coríntios, capítulo 1, Paulo está escrevendo aqui para a igreja do Senhor, a igreja de Jesus Cristo, amém? Paulo aqui era o homem usado por Deus para direcionar, para conduzir, para instruir, assim como nós vivemos hoje, não mudou nada. A igreja do Senhor é uma só, Jesus Cristo é o Senhor dessa igreja, e Ele escolhe alguns para direcionar de acordo com a sua vontade. E querido, eu quero chamar a atenção para você a partir do versículo de número 4. Paulo começa essa carta, que é a carta aos Coríntios. Eu sei que os irmãos já leram muitas vezes a primeira e a segunda carta. É uma carta muito cuidadosa, porque é uma carta de muita advertência, porque a igreja de Corinto era uma igreja muito especial, e nós vamos ver isso aqui. Então Paulo, como um bom instrutor, ele sabe o que vai dizer,
e vai tocar em assuntos muito delicados durante todas essas duas cartas, assuntos muito difíceis de lidar, mas pela revelação do Espírito Santo e guiado pelo Espírito Santo de Deus, quem é guiado pelo Espírito Santo de Deus sabe resolver as coisas, não é? E ele começa aqui falando no versículo 4, dizendo: sempre eu dou graças ao meu Deus por vocês. Amém? Por nós, amém? Por causa da graça que lhes foi dada por meio de quem? De Cristo Jesus. Pois nele vocês foram enriquecidos em tudo. Os irmãos creem que são ricos em tudo? Amém? Graças a Deus que a fonte da nossa riqueza não está na economia brasileira, não está na economia mundial. A fonte da nossa riqueza está em quem? Em Cristo Jesus. Pois nele vocês foram enriquecidos em tudo, isso é, em toda palavra e em todo conhecimento. Eu pensei que era em outras coisas, né? Em toda palavra e em todo conhecimento. Por quê? Porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês. O nosso papel, o que nós viemos fazer aqui nessa terra, irmãos, a missão da igreja nessa terra é revelar Cristo. Amém? Então aquilo que Cristo trouxe, aquilo que Ele veio fazer, aquilo que Ele viveu, onde é que o mundo vai ver o testemunho de Cristo, irmãos? Em nós. Amém? Em nós, na igreja dele. Por isso nós estamos aqui, para sermos o testemunho de Cristo. Aquilo que Cristo falou é testemunhado através da nossa vida. Versículo 7 ele diz: de modo que não lhes falta nenhum dom espiritual, enquanto vocês esperam que o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado. Por que eu falo que tratar com a igreja de Corinto era um pouco mais delicado? Porque era uma igreja que tinha todos os dons espirituais. Amém? Então, uma coisa que ninguém podia reclamar da igreja de Corinto era o quê? Dons. Todos os dons que o Espírito Santo tinha disponível, ele distribuiu àquela igreja. Então, a igreja, ela revelava os dons, a igreja, ela manifestava os dons. E eu já quero assim que a gente vá pensando nisso. Por quê? Porque muitas vezes, só porque nós vemos os dons acontecendo, nós vemos os dons sendo revelados, os dons sendo manifestos, a gente acha que está tudo bem. Não é assim? E às vezes a gente julga muito, porque não é culpa nossa. Nós vivemos em um mundo que nós somos, a cultura do mundo, ela nos ensina a tomar decisões por resultado, né? Se está dando resultado é porque está bom, se não está dando resultado é porque está ruim. Então, se a coisa está funcionando, vamos seguir, está tudo legal. E muitas vezes nós deixamos de avaliar a nossa própria vida, a nossa própria situação, pelo fato de estar tudo bem. A igreja é poderosa, quando se reúne, acontece tudo, tem profecia, tem discernimento, tem palavra, tem sabedoria, tem tudo nessa igreja, irmãos. E Paulo não ignorou isso, muito pelo contrário. Ele disse: vocês todos são muito ricos, receberam de Cristo tudo que Ele poderia oferecer pela graça, e do Espírito Santo vocês têm todos os dons espirituais, estão aonde? Nessa igreja. Então era uma igreja que era difícil conversar com a turma dessa igreja, que era um povo que sabia muito bem o que estava fazendo e tinha dom para todo lado. E ele disse assim: Ele os manterá firmes até o fim, de modo que vocês serão irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Como é que Jesus Cristo vê a sua igreja? Irrepreensível. Amém, irmãos? Eu sei que esse tempinho foi para você pensar: poxa vida, mas a gente faz tanta coisa errada, poxa vida, a gente desliza tanto, poxa vida, a gente escorrega tanto, nós temos tantas falhas, não é verdade? Mas como é que Jesus Cristo vê a sua igreja? Ele vê a sua igreja irrepreensível, porque Ele vê a igreja eterna, Ele vê o nosso estado permanente, Ele vê o nosso estado definitivo. E Ele sabe que nós estamos num processo, como Paulo também sabe. Então Ele vê, Ele diz: Jesus Cristo vai manter vocês irrepreensíveis até o dia do Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, o qual os chamou à comunhão com seu Filho, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém? Está todo mundo legal agora? Todo mundo bacana, né? Todo mundo com assim,
autoestima elevada, está todo mundo cheio de dom. Aí ele vai para o versículo 10. Irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, eu suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês, antes que todos estejam unidos em um só pensamento, em um só parecer. Meus irmãos, eu fui informado por alguns da casa de Chloe que há divisões entre vocês. Com isso eu quero dizer que alguns de vocês afirmam: eu sou de Paulo, ou eu sou de Apolo, ou eu sou de Pedro, ou ainda, eu sou de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vocês? Foram vocês batizados em nome de Paulo? Eu acho linda essa posição de Paulo, no versículo 14, quando ele diz: eu dou graças a Deus, por não ter batizado nenhum de vocês, exceto Crispo e Caio, de modo que ninguém pode dizer que foi batizado em meu nome. Sim, eu batizei também os da casa de Estéfanas. Além desses, eu não lembro de se batizei alguém mais. Pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, não porém com palavra de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Daqui a pouco nós vamos partir o pão, daqui a pouco nós vamos compartilhar o vinho, e nós estamos hoje aqui para lembrar o que Cristo fez por nós, irmãos. E que o apóstolo Paulo, a gente vai abrir um texto ainda antes de terminar, em 2 Coríntios, mas o apóstolo Paulo estava falando para essa igreja virtuosa, amém? Para essa igreja talentosa, para essa igreja cheia de dons, essa igreja que conhecia a palavra de Deus, essa igreja que tinha conhecimento da graça de Deus, essa igreja que foi alcançada pelo amor de Deus, essa igreja que tinha uma promessa de que Jesus Cristo, que Deus manteria ela firme para o dia do Senhor. Mas Paulo está dizendo, chamando a atenção da igreja, fazendo uma correção para um ponto, irmãos, chamando a atenção a respeito de quem é essa igreja, chamando a atenção para o ponto que nós vamos tocar daqui a pouco, quando o pastor for ministrar a ceia: quem foi que morreu por nós? Amém? Se nós esquecermos disso, a gente vai seguir caminhos, queridos, que podem nos levar para longe do projeto de Deus. Se nós esquecermos disso, a gente vai usar talvez o Evangelho, usar a igreja para cumprir algo que não é o propósito de Deus para a nossa vida. Paulo está dizendo aqui: por que vocês estão agindo desse jeito? Por que vocês estão com conversas diferentes? Por que tem divisões dentro de vocês? É por preferências pessoais? Quem não tem preferências pessoais? Eu tenho a minha, cada um tem a sua. Quem não tem as suas panelinhas? Não é verdade? Dá para fugir disso? Não, irmãos. Isso faz parte. Nos dias de hoje, antigamente a gente chamava panelinha, né? Isso é coisa do meu tempo. Hoje a gente chama de quê? De tribos. Os jovens procuram as suas tribos, procuram seus grupos de afinidade. Eles gostam da sua forma de ouvir música. Hoje nós ouvimos uma música aqui extremamente tradicional, que eu conheço desde que sou menino, então já faz muito tempo. E nós vimos um jovem, amém? Um jovem interpretando essa música de um jeito que ele considera mais confortável para ele. Estão entendendo? Isso é motivo de divisão? Salvou. Livrei sua barra, irmão. Mais 2 meses aqui no grupo. Então isso é motivo de divisão, irmãos? Não, por quê? Porque isso é comum, é preferência pessoal. Paulo está dizendo assim: olha, tem gente aqui que diz: eu sou de Paulo. Outros dizem: eu sou de Apolo. E outros dizem: eu sou de Pedro. Por que isso? E uma mesma igreja? Levi, é porque Paulo é o homem da revelação. Paulo, quando fala, quando ele abre a boca, a gente vê coisa nova. Ele fala da graça, ele fala de justiça, ele fala de fé, ele fala da justificação.
Ele diz que agora a salvação é diferente, não é mais por obras, é pela fé, pela graça de Deus, através da fé. Então ele fala de novidade. Então eu gosto de Paulo, porque Paulo é o cara da revelação. Eu sou de Paulo. Aí o outro diz, eu sou de Apolo. Por que Apolo? Apolo é o cara que sabe falar, é o eloquente. Apolo, quando falava, irmãos, independente do conteúdo, as pessoas prestavam atenção. Sabe aquele cara que quando fala, que chega e diz, cheguei, chama atenção, tem carisma, sabe se comunicar? Apolo. Estão entendendo? Tinha gente que gostava disso, independente muitas vezes do conteúdo. E tinha outro grupo que dizia, não, esse negócio de graça, revelação, salvação para gentio, não. Eu sou da turma de Pedro, eu sou mais seguro, sou mais tradicional. Então tinham as preferências dentro da igreja de Corinto. E Paulo poderia até se sentir envaidecido, por quê? Porque alguém disse que era da turma dele. Eu sou de Paulo. Mas Paulo entendia o que era a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. E ao invés de incentivar, e ao invés de pedir seguidores, ao invés de pedir mais curtição, ele parou para repreender a igreja, irmãos, para lembrar a igreja de quem nós somos, para lembrar a igreja quem foi que morreu por nós, para lembrar a igreja que essa igreja tem um pastor, que essa igreja tem um Senhor, que essa igreja tem uma só voz, que essa igreja tem um só, faz parte de um só rebanho, que essa igreja é dirigida por um só Espírito. As preferências pessoais não podem formar uma facção dentro da igreja, não pode formar divisões dentro da igreja. Tudo bem, tem gente que gosta de ouvir um, gosta de ouvir outro, tudo bem, mas isso não pode formar uma facção para você dizer, eu sou dele, ou eu sou daquele, porque nenhum deles morreu por nós. Amém? A igreja de Jesus Cristo é uma só. Amém, irmãos? Não tem como ter outro sentido. A gente admira as pessoas, a gente gosta das pessoas, mas isso não pode gerar um sectarismo dentro do corpo de Cristo. Amém? Porque muitas vezes, o que Paulo está dizendo assim, aqui irmãos, é que quando a gente faz isso, a gente secciona um grupo e trabalha em função dele. Quando ele está dizendo, quando eu digo eu sou de Paulo, eu estou dizendo eu não sou de Apolo, eu não sou de Pedro. No dia do culto do Apolo, é a turma dele, não sou eu. Então eu estou ignorando o corpo de Cristo. Eu não estou fazendo um discernimento do corpo de Cristo. Quando eu digo eu sou de Apolo, eu esqueço Paulo, eu esqueço a turma do Pedro. Aqueles caras, aqueles tradia, aquela coisa, deixa eles para lá. E Paulo está dizendo que não é desse jeito. Então isso aqui é motivo de impedir a comunhão entre os santos, como a Bíblia fala. Isso aqui é motivo de impedir, irmão, o compartilhamento do corpo de Cristo, porque eu não quero me envolver com aquele grupo, não quero me envolver com ele. Apolo é meu concorrente dentro do corpo de Cristo. É o assunto que o apóstolo Paulo está levantando. E ele fala de um quarto grupo, que talvez ainda seja pior. Quando ele diz tem um grupo de Paulo, tem um grupo de Pedro, tem um grupo de Apolo, ele diz que tem pessoas que apoiam Paulo, apoiam Pedro e apoiam o Apolo. Mas ele diz que ainda tem um quarto grupo, que diz eu sou de Cristo. E quando ele diz eu sou de Cristo é porque ele não apoia ninguém. Os irmãos entendem o que eu estou falando? Eu sei que entendem, porque eu entendo. Porque às vezes nós levantamos a bandeira de Cristo, não pelo pensamento de Cristo. Muitas vezes nós levantamos a bandeira de Cristo para fugirmos da nossa responsabilidade. Da mesma maneira como nós temos um mau entendimento a respeito do poder público, a respeito do patrimônio público,
reduzindo um pouco mais o círculo, às vezes até na nossa congregação. O pastor talvez concorde com o que eu falo. Nós não temos o cuidado que temos aqui com o que temos na nossa casa. Nós não temos o cuidado com a escola pública com o que temos na nossa casa. Nós não temos cuidado com o patrimônio público como temos o nosso. Por quê? Porque nós dizemos isso aqui, de quem é? Não é meu, não é seu, é de Cristo. Se é de Cristo, não é de ninguém. Então eu nem me envolvo com Paulo, nem com Apolo, nem com Pedro. Eu sou de Cristo. Paulo escreveu aos Filipenses do capítulo 2, dizendo assim: irmãos, que tenha em vós, que tenha em nós, o mesmo sentimento que houve também em Cristo. Diferente do que ele está falando aqui, porque o pensamento de Cristo não é dizer eu sou de A, de B ou de C. O pensamento de Cristo é dizer eu sou de todos. Talvez o crente dessa história é aquele que diz: sim, eu sou de Paulo, sim, eu sou de Apolo, sim, eu sou de Pedro. Por quê? Porque eu sou de Cristo. Porque dizer que é de Cristo para dizer que não é dos outros, você não é de Cristo, você é do anticristo, que foi quem deu o conselho a Jesus antes de se tornar o Cristo, para que ele não morresse pelos outros, salvasse a própria vida, defendesse o seu indivíduo, defendesse a sua pessoa, defendesse a sua vida, defendesse o seu bem-estar, defendesse o seu umbigo, defendesse os seus interesses. Então, queridos, nós estamos correndo um sério risco, muitas vezes, quando nos escondemos na bandeira de Cristo, para fugir da nossa responsabilidade que temos de sermos os pequenos cristos nessa terra, os cristãos, aqueles que vão revelar, como Paulo disse, vocês estão aqui para ser o testemunho de Deus na terra, para revelar Deus na terra, porque foi isso que Cristo veio fazer. Quem é Cristo? Colossenses capítulo 1, Cristo é a revelação visível do Deus invisível. Ninguém tinha visto Deus. Como é que pode ver Deus? Tem que ter uma revelação visível para que o homem natural possa conhecer esse Deus, possa ser esse Deus revelado. O homem natural não poderia conhecer Deus, não poderia ver Deus, porque Deus é o Espírito. Se nós que dizemos que somos espirituais, às vezes não temos uma noção direita de Deus, imagine o cara que vive cego no mundo do pecado, com uma tarja na visão, como Paulo falou. Ele pode ter alguma revelação de Deus, irmão? Não pode. Então Cristo, Jesus veio para revelar o Cristo, ser a revelação visível do Deus invisível. E esse Cristo difere do Jesus que está lá em João 3,16, quando João diz assim: porque Ele é o Filho unigênito. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, unigênito. E lá Paulo falou em Colossenses capítulo 1, dizendo que esse Cristo agora, ele não é mais unigênito. Jesus era unigênito, Cristo é o primogênito, porque é o primeiro de uma sequência de irmãos, amém? A família aumentou, nós estamos aqui para dar continuidade à revelação de Deus nessa terra, irmãos. Nós não podemos fazer isso de forma alguma, defendendo a nossa própria bandeira, defendendo o nosso interesse, defendendo quem nós somos. Nesse mundo de redes sociais, nada contra, estamos aí, uma realidade, quem não aproveitar o que tem de bom, vai ficar para trás. Mas nesse mundo de redes sociais, nós não podemos gastar nosso tempo buscando seguidores para nós mesmos, usando o Evangelho. Porque Jesus disse: ide, fazei discípulos. E eu espero não ter nenhum discípulo, porque o que está no meu coração é gastar o resto de energia que me resta nessa terra para ganhar e formar discípulos para o meu mestre. Porque eu não morri por ninguém, muito pelo contrário, é mais fácil eu fugir. Mas ele morreu, os discípulos são dele. O meu trabalho é promover a vida dele, o meu trabalho é falar do ministério dele,
O meu trabalho é falar a história dele. O meu trabalho é falar do amor dele. O meu trabalho é revelar quem ele é. E pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, Ele quis fazer isso através da minha vida. Ele quis fazer isso através da sua vida. Ele quis fazer isso através da igreja. Já imaginaram quantos anjos no céu? Eu estou conjecturando, isso não tem na Bíblia. Estão se roendo com dor de cotovelo, porque não podem fazer isso que nós fazemos aqui. Ele quis fazer isso através de mim, através de você. Agora, quando eu levanto a bandeira de Paulo, quando eu levanto a bandeira de Pedro, quando eu levanto a bandeira de Apolo, eu estou promovendo Paulo, Pedro e Apolo. E Cristo ficou de lado. Então Paulo está dizendo assim: por acaso, meus irmãos, Cristo está dividido? Hoje um culto de ceia, nós viemos aqui para lembrar que Cristo não está dividido. Cristo foi partido, mas não dividido. Cristo não é um pão inteiro. Cristo é um pão partido, mas não dividido. Porque Cristo veio promover a unidade. Cristo veio mostrar que nós somos um. Então, irmão, se Paulo está pregando o Evangelho, se Apolo está pregando com aquela eloquência dele todo, se o Pedro está pregando de uma forma mais tradicional, só para judeu, não tem problema, eles não são concorrentes, amém? Pedro se amarrou lá em Jerusalém, ficou pregando para judeu, Paulo foi lá para os gentios, isso é projeto de Deus, todos estão trabalhando para o mesmo Deus. Se é igreja, amém? Se é igreja, todos somos um. Se é igreja, todos somos um. A guerra toda é de um só general. Nós não podemos pegar, irmãos, e transformar essa guerra em pequenas guerrilhas, amém, irmão? Nós lutamos para o nosso Deus. A batalha é dele, o general é dele. Nessa guerra muitos caem, defendendo uma única missão. Nessa guerra nós não podemos perder o foco e aglomerar gente do exército do nosso Deus para fazer uma guerrilha própria, só para a gente não morrer no meio do caminho. Hoje de manhã eu estava ministrando sobre Hebreus 11, e no mesmo trecho de Hebreus 11, diz que houveram alguns que foram livres, escaparam do fio da espada, ouviram só o apito passando, mas outros não escaparam, outros foram cortados ao meio, mas todos fazem parte de uma mesma lista chamada os heróis da fé. Porque o Evangelho não é para contar a minha história, o Evangelho não é para contar a sua história, o Evangelho é para contar a história da igreja de Jesus Cristo. Que igreja? Essa que tem uma promessa para ela, que mesmo livrando uns da espada e mesmo outros sendo atravessados por ela, essa igreja será apresentada de forma santa, limpa, imaculada e irrepreensível diante de Deus no dia do Senhor, irmãos. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 5, para nós encerrarmos e deixarmos tempo para a ministração da ceia. Segundo Coríntios, capítulo número 5. Quem morreu por nós, irmãos? Amém. Quem morreu por nós? Cristo. Versículo de número 15. Os irmãos podem ler tudo quando chegar em casa. Diz assim, versículo 15. 14 diz assim:
Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que Ele morreu por todos. Logo, todos morremos. Quem morreu aqui, irmão? Tem alguém aqui que não morreu? Se não tem, a gente vai orar por você hoje para você morrer, amém? Eu conheço um pastor amigo meu que ele tinha uma brincadeira que ele dizia: olha, irmão, você morreu mesmo ou você está só desmaiado? Por quê? Porque para ir para o céu, para ser resgatado, para fazer parte da igreja, não é porque você está tonto, não, tem que morrer. E um dos grandes desafios da nossa vida é largar esse velho homem, que às vezes nós fazemos questão de mantê-lo ali, ó, na UTI, né? Pi, pi, pi. De vez em quando a gente vai lá dar um sorinho para ele está lá só vivo. Se você der um gazinho mais, ele levanta. Mas a Bíblia diz que é para a gente largar, abandonar esse cara. Deixa ele morrer de fome, deixa ele morrer à míngua, esquece dele e segue, para não ter chance dele tentar dar pitaco na tua vida. Por quê? Porque a igreja de Jesus Cristo é uma igreja formada por um povo regenerado, um povo que morreu e nasceu de novo. Não foi um povo que levou um murro, que levou uma pancada, que levou um atropelo e foi restabelecido e foi restaurado, não, irmão. Eu sempre gosto de dizer: Deus não é usina de reciclagem. Amém? Deus não pega você e dá um jeito em você, não. Pega você e dá uma ajeitada, dá uma transformada. Deus não transforma nada. Quem faz isso é a gente, que não sabe criar. A gente pega coisa velha, sapato velho, não sei o que, camisa, e vai inventando coisa. Deus não faz reciclagem. Deus arranca o velho, joga fora e dá um novo. Ele disse isso para Ezequiel reclamando, vou já terminar. Ezequiel reclamando: Deus, é o seguinte, eu falo e o povo não entende, eu falo e o povo não entende. Você dá o recado, eu transmito do mesmo jeito. Passo geral para o grupo, dá sinalzinho azul para tudinho. Mas ninguém entende, ninguém obedece. Por que Deus? Deus disse a Ezequiel, lá no templo do Ezequiel: vou fazer o seguinte. É porque esses caras, eles têm um coração de pedra. Já leram isso? Esse cara tem um coração de pedra. E quem tem coração de pedra, não entra a minha palavra em quem tem coração de pedra. Amém, irmão? Deu para entender porque que às vezes a gente fala, e o cara parece que está do mesmo jeito? Eu sei que é duro dizer isso, mas é porque ainda tem um coração de pedra. Aí o que foi que Deus disse que ia fazer? Deus disse assim: mas Ezequiel, deixa comigo, eu tenho um produto aqui que pega coração de pedra e amolece ele. A gente joga lá e ele vai amolecendo, fica uma pedra bem molinha assim. Eu vou dar uma reciclada nesse coração. Foi isso que Deus disse, irmão. Deus disse assim: Ezequiel, deixa comigo. Eu vou fazer o seguinte: da próxima vez você vai ver, eu vou arrancar o coração desses caras. Vou arrancar. Não vou reciclar, porque eu não sou desse tipo. Eu vou jogar fora e vou colocar um novo coração. Um coração novo, um coração de carne, um coração maleável, um coração sensível. Ezequiel, quando você falar agora, eles vão até chorar. Aí diz assim, ele diz: a partir de então, a partir do ponto onde eles receberem o novo coração, vocês vão ver, eles obedecerão a minha palavra. Amém? Porque Deus faz assim, Ele faz novo, irmão. A gente fica pedindo para Ele transformar, transforma meu marido, transforma minha mulher. Não, irmão, peça para matar logo, porque Deus não transforma, não. E essa oração para a gente: me transforma, não, Senhor, me mata. Acaba de vez com esse negócio que está atrapalhando, acaba de vez. Eu não quero que esse negócio fique nem no canudinho. Amém? Então Paulo disse aqui, olha, então nós já estávamos mortos. Versículo 15:
E ele morreu por todos nós. Para quê? Para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos. Por quê? Você estava morto. Quem foi que levantou você? Quem foi que fez você nascer de novo? Amém? Então, não existe mérito nenhum em você. Não existe mérito nenhum na natureza humana, irmão, porque você renasceu em Cristo. E quando Ele fez com que nós renascêssemos, esse novo nascimento, Ele não fez do mesmo jeito. Ele não pegou uma cola Super Bonder e saiu emendando para fazer e pintou de outra cor, não, irmãos. Tinha uma música antiga que a gente cantava, a gente chorava muito quando cantava aquela música na igreja, que dizia assim: eu quero ser um vaso novo. Quem lembra dessa música? Quem é do século passado lembra? Não é? Eu quero ser um vaso novo, me quebra, Senhor, e faz de novo. A gente chorava muito nesse dia. E faz de novo. Eu quero ser um vaso novo. Irmão, deixa eu falar para você, vaso novo não faz sentido se o barro for o mesmo. Ele vai quebrar outra vez. Ele vai continuar corruptível. Ele vai continuar com as mesmas mazelas. O que Cristo fez? Ele quebrou o vaso velho, arrebentou com ele, e ele fez um vaso novo. Só que ele fez um vaso novo também com um barro novo, porque se fosse a mesma natureza, se fosse o mesmo barro, a gente estava do mesmo jeito. Tinha mudado só o look. Estão entendendo, irmãos? Então o renascimento, a recriação, quando Cristo nos fez nascer de novo, Ele não apenas acabou com a nossa forma, com a nossa conduta, com o nosso caráter, mas nós morremos para que Ele pudesse nos refazer. Por isso Ele disse: agora fomos feitos uma nova geração, uma nova criação, a partir de uma nova natureza, a partir de um novo DNA. O DNA agora, irmão, não é mais DNA de Adão, é DNA de Cristo. Então eu sou um vaso novo, mas eu sou também um barro novo. Antigamente no meu barro velho, no meu vaso velho, como o barro era vagabundo, quando batia quebrava, quando me ofendia eu quebrava, quando me afrontavam eu ficava chateado. Mas agora, com esse vaso novo, feito com um material diferente, irmãos, é para a gente aguentar tudo. E sabe quem foi que fez o test drive desse vaso novo, irmão? Hein, irmão? Hein, irmão? Cristo. Porque antes de botar um produto no mercado, a gente tem que levá-lo à exaustão. Tem que fazer todas as provas que é para ninguém devolver. Então o novo homem que foi regenerado, que foi recriado, ele foi feito a partir de uma nova natureza, um novo material. E esse material foi testado em quem? Em Cristo. Vamos fazer o novo homem agora a partir de Cristo. Então vamos colocar esse homem em todos os testes para ver se funciona. Pegaram Jesus e soltaram em cima dele tudo que pode acontecer na vida de um homem. Quando falou de tentação, lá aos Hebreus, o escritor diz assim: tentação, ele foi tentado em tudo. Nós não vamos ser tentados em tudo. Tem coisa que a gente pula. Mas ele foi tentado em tudo. Por quê? Porque tinha que testar o produto. Ataques emocionais. Quem já sofreu todos os tipos de ataques emocionais aqui, irmãos? Não, a gente sofreu um aqui, outro ali. Cada um de nós sofreu um pouquinho. Mas Jesus sofreu todos. Abandono, traição. Eu já ouvi muita gente: eu suporto tudo, menos barro novo, irmão. Misericórdia. Por quê? Porque no barro que Jesus foi feito, Ele suportou tudo: abandono, traição, calúnia, mentira, rejeição. Negociaram ele, trocaram ele por dinheiro.
A gente faz biquinho quando acontece um negocinho desse, irmãos. E depois de tudo isso, foi lá para a cruz, escárnio, zombaria, humilhação, vergonha. Já imaginaram um justo, um homem sem pecado, um homem sem defeito, um homem sem crime, nu, diante da multidão, sendo exposto às suas intimidades, testado os seus limites psicológicos, chegou a dizer: Senhor, eu vou aguentar. A natureza de Jesus Cristo foi testada para mostrar para mim e para você que se nós nascemos de novo, que se nós fomos recriados por Ele, dessa mesma natureza, nós também podemos suportar como homens. O que nós viemos fazer hoje aqui, irmão, se não isso? Se não lembrar disso, para começarmos uma segunda-feira dizendo: se Jesus Cristo foi tentado, eu posso ser. Se Jesus Cristo foi humilhado, eu também posso ser. Se Jesus Cristo foi traído, eu posso suportar. Por quê? Porque nós morremos e nós vivemos agora, como ele diz, não vivem mais para si mesmo, não é mais para mim. Não é para o meu agrado, não é para o que eu quero, não é para o que eu penso. Não vivemos mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Amém? Então, irmãos, eu não vivo por Apolo, eu não vivo por Paulo, eu não vivo por Pedro. Admiro esses homens. Um dia uma pessoa perguntou: você é isso, é aquilo, um ista desses da vida. Eu disse: cara, eu sigo a Cristo. Agora, se esse cara leu a mesma Bíblia que eu, isso é uma coisa que a gente não vai discutir agora. Você está entendendo, irmãos? Porque nenhum deles morreu por nós. 500 anos de reforma, estamos comemorando aí a atitude de homens bravos, Calvino, Whitefield, tanta gente, Lutero. Eu não vivo por eles, irmãos. Admiro o trabalho deles, como admiro o trabalho de muita gente, mas nós vivemos por Cristo. Então ele está dizendo aqui, para terminarmos, ele diz: de modo que de agora em diante, ninguém mais consideramos do ponto de vista humano, ainda que antes tenhamos considerado Cristo dessa forma, agora já não consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, tem alguém em Cristo aqui? Se alguém está em Cristo, é uma nova criação. Amém? É uma nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, irmãos, o que é que nós somos? Concorrentes? Somos inimigos? O que é que nós somos? Nós somos embaixadores. Amém, irmãos? Somos embaixadores de Cristo. Por que embaixadores de Cristo, irmãos? Porque nós não estamos na nossa terra. Nós não estamos na nossa terra. Nós somos embaixadores de Cristo. Olha o que significa. É assim, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Deus pode estar aqui? Deus vai sair pela rua fazendo apelo, falando com as pessoas, dando bom dia, boa tarde, boa noite? Deus vai fazer isso, irmão? Quem é que vai fazer isso? Nós. Como se fosse Deus. É um privilégio. Eu não tenho tempo para perder defendendo A, B ou C, irmãos. Eu vou me decepcionar com qualquer homem nessa terra, mas eu entendo que eu sou um embaixador de Cristo nessa terra. Repito o voto dos profetas do Antigo Testamento: onde mandares, eu irei, o que disseres, eu falarei, porque eu não sei a quem Deus quer atingir.
Eu sou uma flecha lançada no tempo. E quem me lançou essa flecha é que sabe onde ela vai cair. Porque o meu Deus não é bobo. Somos embaixadores, irmãos. Estamos falando em nome de Deus, como se fosse Deus, suplicando ao mundo: reconciliem-se com Deus. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Que possamos entender quem somos, que possamos entender que a igreja de Jesus Cristo está espalhada nessa terra, em muitos lugares, de muitas formas, usando roupas diferentes, em tribos distintas. Que nós podemos sim negociar, mudar algumas preferências pessoais, mas nunca podemos negociar os nossos princípios, plantados no nosso coração por aquele que morreu por nós. Que Deus abençoe a vida de vocês, que vocês possam participar agora da ministração da ceia, entendendo que nós somos a igreja de Cristo, que Ele morreu para que fôssemos um só. Que Deus abençoe.